Vamos dar início então à quarta e última aula do curso de Introdução à Nova Ordem Mundial. Agradecemos a todos aqui presentes, não são muitos, mas tem gente presente, e aqueles que estão acompanhando pelo YouTube. Vocês perceberam que ao longo das aulas deu para ficar claro que o curso jamais vai atingir o ponto de esmiuçar cada detalhe que é a questão da nova ordem mundial, né? A ideia foi simplesmente dar uma visão panorâmica um pouco da antiguidade até o cristianismo, né? A questão dos impérios mundiais que existiram, a influência cristã, né? A influência sociológica cristã para que impedisse que esse tipo de organização, que é artificial, num certo sentido, num outro sentido não é, porque cada civilização acaba sendo formada a partir de uma excelência pessoal de algum indivíduo, de algum grupo de indivíduos, né? Então, uma civilização é formada assim, mas quando se tenta criar uma civilização de tipo global, igual está expresso no mito da Torre de Babel, aí já começa a ir para as raias do antinatural. Por quê? Porque justamente por causa da questão da incorporação, né, dos diversos povos. Esses impérios, nesse sentido. E o império da igreja, ele não era desse mesmo sentido, ele é do sentido da virtude, né? Que a igreja ela incorporou de uma certa forma o império mundial anterior, que era Roma, ressignificou tudo aquilo, né? E existiam as diversas localidades, as diversas comunidades, mas não todas elas ligadas sim ao império da fé, ao império da virtude, subordinada espiritualmente à igreja, mas cada local tinha lá a sua peculiaridade, né? Vamos dizer assim, até chegar na Idade Média. E depois da Idade Média, a questão do protestantismo, que fez o quê? Que fez um racha dentro dessa unidade política ou social da igreja. Na medida que teve esse racha, que foi proporcionado muito por causa da influência do sistema financeiro, né, da emancipação do poder econômico. O que fez o poder econômico? Ele enxergou no protestantismo um meio de tirar a influência da igreja, né, que causava obstáculos para o seu próprio crescimento. Então, a partir disso, em poucos séculos, começou de novo a surgir a questão do governo mundial, de imperialismo, né, nesse sentido mundialista, né? O globalismo, a gente explicou na primeira aula, é diferente de globalização. Globalização é uma coisa natural na interação dos povos, né? Principalmente no aspecto econômico, né? Até linguístico, cultural. O globalismo não. O globalismo já é uma teorização, já é uma ideia, né? É um plano, né? Que certos indivíduos ou certos grupos têm para poder criar essa coesão, né? Forçada. O globalismo ele é nada mais do que a tentativa de criar um ecossistema, vamos dizer assim, entre os povos, propício a no futuro ter realmente um poder político mundial, que seria a nova ordem mundial, né? Ainda não vivemos numa nova ordem mundial. E eu também, sim, opinião minha, eu creio que não vai haver, né? De fato. Por quê? Porque isso é uma questão de um movimento. Quando esse movimento parar e estagnar, ele vai se auto-implodir, né? Acredito que não chegue nesse ponto, mas até lá muitas coisas serão maléficas para o homem e para a sociedade, para as diversas sociedades. Então nós falamos disso ao longo do curso. Falamos do aspecto corrosivo que isso teve com a Revolução Industrial, que foi o quê? Foi a sedimentação plena do poder financeiro,
quando ele começa a se ampliar de fato e gera um efeito colateral na sociedade, que é a secundarização das estruturas, que antes se formava em torno de homens excelentes, né, fundavam famílias, e as famílias formam o corpo da sociedade. A partir daí, esses grupos ficam secundarizados por força do poder econômico, né, e as estruturas que passam a ser as primordiais dentro da sociedade são as estruturas empresariais. Por quê? Porque o sistema econômico precisa de cada vez mais empresas, para que ele possa financiar e fazer dinheiro do nada, igual a gente explicou mais ou menos aqui ao longo de algumas das aulas. O que aconteceu com isso foi que desnaturalizou a sociedade. A sociedade ela tem uma natureza, né? Como ela é vamos dizer, uma espécie de ente, né? Não é um ente como o ser humano é um ente, uma pedra é um ente, um gato é um ente, o cara do funk ali no carro é um ente. Mas a sociedade é um ente de razão, né? Você consegue entender o que é uma sociedade através desse ente de razão, você se abstrai. E existe uma forma natural da sociedade surgir, se desenvolver. Essa forma secundarizada, empresarial, ela tirou a natureza própria da sociedade. Então o ser humano vai vivendo cada vez de forma mais artificial e isolada, né? Você vê que hoje, a gente comentou nas aulas, que um dos métodos desse plano vir a cabo, né, é a questão da divisão. Então vai dividindo em grupos, né? Negros contra brancos, operários contra empresários, etc. e tal. Mas então a pessoa acaba sempre se agregando a algum grupo para rivalizar com o outro. Mas na medida que isso vai acontecendo, os indivíduos vão se atomizando. Eles vão cada vez mais vivendo a sua subjetividade, a ponto de os indivíduos, por exemplo, começarem a reivindicar direitos sexuais, né? Eu sou LGBT, YZ, HNG e vai abrindo leque para coisas cada vez mais inexistentes e ideológicas, né? Então o indivíduo ele vai se fechando dentro da sua experiência pessoal e vai vivendo ali dentro da sociedade como um átomo solto, podendo se chocar em qualquer momento com outros. Então, quer dizer, é uma sociedade caótica. Isso prepara o terreno para uma ordem superior que venha a aplacar essas dissonâncias. Então, nós falamos disso e falamos que o principal instrumento, ou o instrumento que está na raiz, é o instrumento da linguagem, né? As ideias dos filósofos, né, ou dos ideólogos, que seja, que na maioria das vezes saem das universidades, ou quando não saem de lá, são influenciados pela história das ideias que saíram também da universidade. Eles teorizam sobre coisas que saem da cabeça deles, pronunciam palavras, essas palavras movem as coisas, movem o mundo. Então, o ser humano ele retorna a um estado primitivo no sentido de que, através da palavra, ele é jogado para fora da realidade. Ele vai vivendo num estado de desagregação, de desordem, né? Isso tudo fez com que aparecesse mais visivelmente o tal dos três agentes, que seria o quê? O sistema financeiro e seu projeto de governo mundial baseado na tecnologia, na economia, né, como centro da vida humana, e no mundo do trabalho. O marxismo, que eventualmente criou o movimento comunista, que é um movimento que tem princípios parecidos, no sentido de que ele vê tudo segundo o aspecto econômico, o aspecto do trabalho, etc. Então ele é como se fosse uma antítese da tese que seria o sistema financeiro.
E provavelmente, na cabeça desses caras, a síntese vai ser o governo mundial. Só que os marxistas acham que a síntese vai pender para o lado deles. O sistema financeiro acha que a síntese vai pender para o lado deles. Só que entre esses dois, mesclado e ali, né, meio que girando em torno, está uma civilização de mais de 1000 anos, que é o Islã. Que politicamente, etc., né, como estados nacionais, é aquela coisa, né, aquela bagunça ali, né, aquela disputa interna, etc. e tal, mas eles têm um ponto, um princípio, um ponto fundamental que é a fé, né, a espiritualidade deles. Embora tenha algumas divergências internas, também confluem para a mesma direção. Então, eles esperam que, com essa aberração do Ocidente, que é o que? O sistema financeiro e o seu contrário complementar, que é o comunismo, eles esperam, ou o socialismo, eles esperam que no meio dessa guerra, dessa bagunça, eles podem penetrar mansamente e ao cabo de séculos, não importa, ou até de milênio, eles não têm pressa, a religião islâmica seja a religião que forme a civilização global, né? O califado universal. Então nós comentamos isso por quê? É claro que se tem um aspecto cultural, se tem um aspecto político, se tem um aspecto econômico, a ordem mundial, e tudo isso gerou, de certa forma, a cultura da morte, que é a deteriorização da realidade das coisas, ou do conceito claro das coisas, por exemplo, da ideia de natureza. Todo ente ele tem uma essência. Então, ele tem uma natureza. Ele é algo próprio. E a própria ideia de ser. Que as coisas são realmente aquilo que elas são e não aquilo que nós dizemos sobre elas. Quando a gente diz algo sobre alguma coisa, nós estamos apenas fazendo um translado no sentido humano para, como se diz, para explicitar algo que a coisa é, não para criar uma ideia, né, posterior que, sei lá, que seja positiva ou negativa sobre determinada coisa, né? Então a linguagem saiu nesse caso da sua função de auxiliadora do homem, tanto na sua comunicação como no seu entendimento do cosmos, da coisa em geral, né, do mundo em geral, da realidade. Ela passou a agir de maneira inversa. A linguagem passou a ser a definidora das coisas e não apenas buscar uma definição que está dada na coisa. É isso daí que está fazendo corroer esse terreno rígido, sólido, que é a realidade, é claro, no sentido sociológico, né? A realidade mesmo está ali e não vai mudar. E está fazendo derrubar os 3 pilares da civilização ocidental, no qual está colocado a Santa Igreja Católica, que é justamente a instituição deixada por Jesus Cristo para que os diversos povos, cada um com as suas peculiaridades, tenham uma voz ou uma palavra de verdade no qual todas elas possam se harmonizar. Então há aí de cara o quê? Um contraponto entre Babel, que é aquilo que todos falam a mesma língua, ou seja, todos estão se comunicando de alguma forma, todos estão próximos de alguma forma, tem uma mentalidade parecida, mas ninguém se entende. Porque a palavra ali, apesar de ser a mesma para todo mundo, já perdeu a sua função, né? O dizer, a linguagem. E a contraposição disso com a Pentecostes, que era quando existiam várias línguas, vários povos que entendiam a palavra, mesmo que ela fosse de diferentes idiomas ou de diferentes mentalidades, mas eles entendiam a verdade como tal, porque quem estava falando ali era o Espírito da verdade, né? E esse Espírito que fundou, de certa forma, a igreja. Jesus Cristo fundou a igreja com a graça do Espírito Santo. E quando ele envia o Espírito Santo, a igreja toma a forma institucional que, ao longo dos séculos, é essa que está aqui hoje. Né? Claro que ela se desenvolveu sob vários aspectos, mas, em essência, essa forma foi dada em Pentecostes. Por quê?
que ali está a palavra de Deus, ali está a linguagem conferindo com a realidade algo superior que direciona todos os povos independente da cultura. Então, o que a igreja foi esses séculos todos, a ONU, por exemplo, está tentando ser agora. O que o direito natural foi ao longo de todo o milênio do cristianismo, os direitos humanos da ONU estão tentando ser agora. Então está tendo o quê? Uma substituição dos poderes, né? Até no sentido espiritual. Não que a ONU seja um poder espiritual, jamais será. Mas ela se autoproclama, né, como a porta-voz da humanidade, do mesmo jeito que a igreja se autoproclama o porta-voz de Deus para a humanidade. Claro, então é lógico que vai existir, de uma certa forma, um aspecto espiritual dessa questão da nova ordem mundial. Muitas pessoas, assim, hoje em dia na internet, né, e a maioria das pessoas começou a ouvir falar de nova ordem mundial segundo o panorama dos Illuminati, o panorama da maçonaria, né, das sociedades secretas em geral, mas principalmente dessas duas, né? Mas poucas pessoas compreendem, por exemplo, que a maçonaria era uma das corporações de ofício. O que eram as corporações de ofício? Como o próprio nome diz, eram agrupamentos, grupos de pessoas que tinham uma atividade artística, alguma atividade produtiva de algum modo, que juntas, reunidas, transmitiam uma série de conhecimentos umas para as outras, através de uma iniciação. Então, era um grupo que eram grupos que visavam que a transmissão de técnicas, etc, etc, etc. Então, de forma esotérica, ou seja, uma forma fechada para que aquilo não caísse, né, na banalidade. Então, as pessoas, e só servisse para aquelas pessoas que realmente queriam aprender aquele ofício em específico. No caso da maçonaria, o ofício era o quê? Era a arquitetura, a construção predial. Então, naquela época, do mesmo jeito que hoje os engenheiros têm lá as suas técnicas, os seus conhecimentos e transmite o professor de engenharia para o aluno, naquela época também era transmitido esses valores, esses conhecimentos para o iniciado. Então a maçonaria era o quê? Mais uma dessas corporações de ofício. Elas começam a desaparecer a partir do século XVIII, as corporações de ofício. No caso da maçonaria, ela se transforma, né? Não dá para entrar em detalhes aqui de como se deu essa transformação. O fato é que ali se transformou e ali se formou aquilo que é a maçonaria hoje. Vamos dizer assim, né? Ou algo do que ela é hoje, né? Mais ou menos na época da Revolução Francesa, essas corporações de ofício já estavam todas perdidas. Mas a maçonaria continuou. Porém, a maçonaria, nessa época, ela só aceitava pessoas que praticavam o ofício, ou seja, o sujeito que era pedreiro, arquiteto, urbanista, né? Então isso seria o que? A maçonaria operativa. De fato, o indivíduo entrava ali para a obtenção daquele conhecimento específico, né? Tinha lá os seus ritos, seus símbolos, que faziam o quê? Uma espécie de salvaguarda daqueles conhecimentos, para que eles pudessem se identificar uns com os outros na hora de você transmitir e na hora de você conservar. Então você sabia quem era uma pessoa que você podia falar sobre o assunto e qual era a pessoa que estava ali fora daquele círculo e você não pode comentar certas coisas com ela. Então tinha um segredo ali. Mas não um segredo do jeito que a gente pensa hoje, né? Igual se popularizou, né? É um segredo mais do mesmo tipo, assim, vamos dizer, o sujeito inventa lá uma receita de bolo maravilhosa, igual a Coca-Cola. A Coca-Cola tem um segredo dela que ninguém sabe, a fórmula da Coca-Cola. Então, um segredo que vai passando ali, né? Isso que a gente chama de esoterismo, com conhecimento elitizado, grupo fechado de pessoas, né? Depois disso, a maçonaria passou a receber pessoas que estavam simplesmente interessadas no esoterismo, na questão dos símbolos, na questão do segredo, naquela aura do segredo. Então, quer dizer, meio que ela, de uma certa forma, ela banalizou, mas ela também aumentou o espectro
espectro do seu alcance. Então ali já começou a entrar pessoas ali poderosas, pessoas que não mexiam com prédios, né? Construía prédios, mexia com urbanismo, arquitetura, etc. Pessoas poderosas dentro dos reinos, né? Então, a partir do século XVIII, né, no ano mais ou menos de 1700, 1700 e pouco, grupos de intelectuais ligados à maçonaria começam a conspirar contra monarquias. E quem que sagrava alguém rei naquela época, né? Assim, até a revolta protestante, né? Sempre foi assim, né? Um pouquinho depois, até que os vários lugares passaram os príncipes, os reis a cortar os laços com a igreja e passou a colocar o poder espiritual na mão do rei. Então o rei é o papa ali daquela igreja protestante. Então, nessa época, eles conspiravam contra as monarquias e contra a igreja, né? Mas os grupos dispersos que existiam de conspiração, eles foram aos pouquinhos sendo assimilados pela maçonaria. Então, o sujeito era convidado, não tinha um grupo ali de conspiradores, era convidado. Olha, a maçonaria tem mais ou menos aqui essas ideias aí, né, mais assim, ó, anticlerical, não é de igreja. Vem pra cá que a gente aqui, unidos seremos mais fortes, né, vamos dizer assim. E o pessoal, tipo assim, confunde muito maçonaria com Illuminati. Os Illuminati, né, a Ordem dos Iluminados da Baviera foi criada em 1776. Iniciativa do barão lá Rothschild, né, o mais famosão lá de todos. Um outro sujeito que era um jesuíta, Adam van Weintraub, não sei falar o nome dele, é um nome complicado. Eles criaram a Ordem dos Iluminados da Baviera, que era uma sociedade de tipo maçônico, não era uma coisa da maçonaria. E o que houve? Eles convidaram, a partir de uma época, um indivíduo, vou até procurar o nome dele aqui. O nome desse sujeito era um maçom, que eles convidaram a fazer parte da Ordem Illuminati, chamava Adolf von Nige, era um nobre, acho que é alemão, se eu não me engano. Esse sujeito era maçom e ele foi, vamos dizer, infiltrando a Ordem dos Illuminati dentro da maçonaria. Aí, no fim, né, início de 1800, mais ou menos, os Illuminati já tinham dominado a maçonaria por inteiro. Quer dizer, a maçonaria continuava existindo, igual existe hoje, mas quem controlava os planos, a coisa mais esotérica, a coisa mais fechada, eram os Illuminati da Baviera. E hoje, se a gente fala de Illuminati hoje, é porque não são os Illuminati que estão no poder da coisa, no controle da coisa. Esses grupos, eles têm uma característica que é o segredo, né? Você fala sociedade secreta, aí cita uma, os Illuminati, a maçonaria, então já não é sociedade secreta. Tem uma sociedade secreta, talvez mais dentro dela, que a gente desconhece totalmente. Essas são sociedades discretas. A secreta mesmo a gente não conhece, a gente sabe que existe, mas a gente não conhece, né? E a partir dessa assimilação da maçonaria pelos Illuminati, começa a surgir a ideia de uma república universal. Aí você vê o movimento republicano nos países, inclusive no Brasil, tempo depois. Então a república vira um ideal nacional, um ideal de política mesmo, né? Tudo isso porque eles alastraram e disseminaram os ideais iluministas, racionalistas, e etc. e tal. Então aí começa a penetração desses grupos esotéricos no sentido de que guardam um conhecimento, né, para um grupo de elite, né, processo de esoterismo nesse sentido, e tem planos que vão se desenvolvendo nas sombras ou, né, nas escuras, e que a gente só consegue enxergar depois de que vários anos ou várias décadas
se passaram e os sujeitos estudando começam a perceber, olha, isso foi iniciativa do fulano, esse fulano está ligado a tal organização. Mas quando acontece, geralmente a gente não tem como saber. Foi esse o caso. Só que é o seguinte, no século XVIII, que é onde a maçonaria, os Illuminati começaram a se espalhar pela Europa, né? Para o século XIX, que é onde surgiu o marxismo, onde teve a Revolução Francesa, ou seja, quem participava desse tipo de sociedade eram barões do dinheiro, eram os poderosos, eram os donos de banco, era o sistema financeiro. Então, na raiz do desenvolvimento do sistema financeiro, há também um desenvolvimento das sociedades esotéricas. Nesse sentido do segredo, nesse sentido dos ritos, né, de herdar elementos rituais de ordens antiquíssimas, até você vê elementos egípcios, etc. e tal. Então, a gente pode relacionar uma coisa com a outra, porque esses grupos que formam o sistema financeiro, eles têm essa forma de espiritualidade, vamos dizer assim, esotérica, né? Tem esses baluartes aí do esoterismo, aí, desses cultos estranhos, dentro do seu desenvolvimento. Então você viu, Revolução Industrial, depois o marxismo. O marxismo, o Manifesto Comunista, poucas pessoas sabem, mas ele foi encomendado por uma sociedade de moldes esotéricos. Era a sociedade que chamava Sociedade dos Justos. Era uma sociedade paramaçônica, ou seja, era um grupo que não era um grupo que se intitulava maçonaria, mas era um grupo ligado à maçonaria. Então, eles tinham uma dimensão esotérica, né? Então, você vê, o Manifesto Comunista, onde imperava o quê? O poder do sistema financeiro, que estava secundarizando a sociedade. Então, cria justamente uma ideologia que vai propiciar o aumento dessa secundarização ainda mais. E que vai colocando em choque a própria natureza humana. Então você vê que há um elemento, então, nisso tudo, um elemento satânico, propriamente dito. Satânico não no sentido que as pessoas falam de demônios, né? Como lá o Dan Brown, esses caras assim, né? Que falam de demônios aí em seus livros. Essas imaginações demoníacas nesse sentido. Não, satanismo, né? Como as pessoas popularizar. O satanismo no sentido da mentira e da antinaturalidade. E do ódio à igreja. Quantos papas já não avisaram sobre o perigo da maçonaria? Né? Maçonaria, mais no sentido da sua prática. Né? O tipo maçônico de ação. Como eu disse, a gente não sabe se a maçonaria não é hoje, ou nessas épocas já, apenas o que? Um laranja. Né? Um disfarce para outras coisas ainda mais profundas, o que parece ser. O que acontece é que a partir do século XIX começa a surgir as sociedades teosóficas, né? Sociedades esotéricas de vários tipos, e pessoas muito esquisitas, do tipo da Madame Blavatsky, né? Que era uma pessoa que escrevia sobre esses assuntos. E o que parece? Parece que é uma pessoa que esteve num lugar, conheceu uma coisa esotérica, fechada num grupo, e soltou aquilo em público. Provavelmente obedecendo ordens dessa cúpula invisível. Né? E essa senhora vai influenciar outros escritores, outros esotéricos, tipo, tem a Alice Bailey, Pierre de Chardin, que era um católico, né? Que era se eu não me engano, um padre, e que começa a escrever coisas que de fundo completamente esotérico, ritualístico, assim, nesse sentido, né? E você vai acusar a Pierre de Chardin de ser maçom? Nós não sabemos, né?
Mas essa prática maçônica, esse negócio esotérico, já começa a sair lá do buraco escuro onde aquilo está sendo falado e começa a pipocar na Europa. Aqui, ali, aqui, ali. Né? E justamente esse tipo de visão das coisas é o que vai dar origem futuramente ao fenômeno da nova era. Que é justamente hoje, vamos dizer assim, o instrumento para a dissolução do poder espiritual, né, cosmológico da Igreja Católica, vamos dizer, seria a pá de cal, né, na cabeça deles, o elemento que vai diluir mesmo, desidratar o cristianismo católico do mundo, para que depois venha a ser construída em cima dessa desgraça, né, uma religião universal completamente humana. O que está em consonância com aquilo que nós dizemos na primeira aula. Terceiro traço característico de Babel como um projeto globalista. Estavam desejando, aquelas pessoas, né, que construíram Babel, estavam desejando ser celebradas por desobedecer à ordem de Deus. Então, quer dizer, desobedecer nesse sentido é o quê? Você acabar com a essência da religião de Deus, a verdadeira religião de Deus, implantar ali uma espécie de caldo, de mistura, de salada, de diversas categorias de coisas que eles vão colocando como religião. Por exemplo, Wicca. Wicca, esse pessoal é uma religião. Candomblé é uma religião. Então está aqui um horizonte onde estão lá catolicismo, judaísmo, islamismo, está lá o Wicca, espiritismo, é tudo espécies do mesmo gênero. E não são. Não são. Só para a gente ter uma ideia, nós falamos da Madame Blavatsky. Aí temos o livro Falsa Aurora, do Li Pen, que é um dos livros utilizados aqui para a nossa bibliografia sobre o assunto, pelo menos que eu utilizo. Na página 397 ele começa a falar da Madame Blavatsky, né? Eu vou ler aqui só um pedacinho de algumas coisinhas que essa mulher pensava ou dizia, né? Primeiro que ela é uma das criadoras ali do movimento teosófico. O que é a teosofia? Uma mescla de formas distorcidas de hinduísmo, budismo com ocultismo ocidental. Quer dizer, o ocultismo ocidental pressupõe essas sociedades todas de tipo maçônicas que começaram a existir depois da revolta protestante. Antes disso, se existia, era inócuo. Depois começa a se ligar ao sistema financeiro, né? E começa a ter poder de atuação, vamos dizer assim. Ela fala, por exemplo, a humanidade e a natureza como deuses. Então, ela coloca a criatura como criador. Para Blavatsky, o Senhor não é Deus, a humanidade é. Então, já tirou da esfera divina, já jogou para a esfera humana a divindade. Ela se redimirá a si mesma. Nós não precisamos da redenção sobrenatural. Ela já está na gente. Nós que temos que nos redimir. A adoração silenciosa da natureza abstrata ou numênica, a única manifestação divina, é a única religião enobrecedora da humanidade. E ela tem uma grande simpatia pelo demônio também. Olha o que ela diz aqui num livro, acho que é Doutrina Secreta, no capítulo aqui que fala da cosmogênese, ela vai falar assim, ó, do Lúcifer.
ele foi transformado pela igreja em Lúcifer ou Satanás, por ser superior e mais velho que Jeová. E teve que ser sacrificado ao novo dogma. Então ele é mais nobre que Jesus, né? Ele que se sacrificou. Ele que é o coitado da coisa, né? Ele que é o sofrido da coisa, né? Para ela, é Satanás quem liberta o homem da morte. E diz, assim quando Satanás deixa de ser visto como espírito supersticioso, dogmático e antifilosófico das igrejas, ele se torna o vulto grandioso que fez do homem terrestre alguém divino. Né? Vários elogios ao demônio aqui que ela faz. E ela fala sobre o controle populacional, que é justamente aquilo que a ONU, o sistema financeiro, porque a ONU, esses organismos supranacionais, são o quê? São criações do sistema financeiro para substituir o poder nacional, né, as soberanias nacionais. Então, o controle populacional é utilizado como, né, joguete para o quê? Para colocar duas opções, ou a guerra mundial, o conflito mundial, por causa do desenvolvimento das armas nucleares, ou o governo mundial. Ou há um governo central que esteja acima das nações, como o governo central americano ficou acima dos estados para resolver certas questões ali do seu país, ou isso ou a guerra mundial. E o que eles usam para esse argumento? É o controle populacional. E o que eles fazem? Eles fazem o que? A teoria de gênero, o abortismo, o gaysismo e tudo mais através das universidades, através das ideias. Ela fala do controle populacional. Olha o que ela diz. Na doutrina secreta, Blavatsky preconiza que uma forma de planejamento familiar natural baseado na astrologia seja ensinada aos exércitos de desvalidos e pobres. Ela diz, se em vez de aprenderem lições inúteis sobre a Bíblia na escola dominical, os exércitos de desvalidos e pobres aprenderem astrologia, então não haveria por que recear um aumento da população, nem recorrer à questionável literatura dos malthusianos para contê-la. Quer dizer, no fim das contas, esse pessoal, eles vão soltando essas coisas, no Blavatsky, eles vão soltando a partir de um segredo, de uma ideia de segredo, uma ideia de esoterismo, uma ideia fechada, né, de círculos fechados. E tudo planejadinho, solta uma bombinha, pá, igual Karl Marx. Solta outra bombinha ali, pá. E isso são o que, ó? São ideias, são palavras que não condizem com a realidade, distorcem a realidade, né? Que entra naquilo que a gente falou na última aula. Outros vieram do tipo da Blavatsky. Aqui eu não vou me preocupar em entrar nos detalhes da análise dessas coisas, assim, de cada um desses tipos, igual eu falei. Não estou falando de forma específica sobre cada coisa. Estou na forma mais genérica aqui, mais ampla, para ter um panorama da coisa. Mas outras pessoas, outros teóricos, outros esotéricos, outros escritores, etc. e tal, foram inundando a sociedade ocidental com seus escritos, né, na virada do 19 para o 20, né, sem contar o fato de que o próprio Islã, que as pessoas também não imaginam isso, mas o Islã, o nome da religião não é Islã. Lá eles chamam a religião deles de Din. Din significa dívida. E esse Din tem 3 aspectos, 3 estruturas. O primeiro é o Islã, que é o quê? Islã é submissão. É aquilo pelo qual você tem que se submeter. Então você tem que... O que você precisa para se submeter a essa dívida? Para pagar essa dívida a Deus, né? Você tem que se autoproclamar islâmico em público. Você tem que dar lá o zakat, se não me engano, que é uma esmola anual. Você tem que fazer uma peregrinação a Meca. Você tem que fazer 5 orações diárias. Quer dizer, tem os pilares do Islã. Aquelas coisas que você tem que fazer para ser minimamente muçulmano. Tem a outra face do Islã, que é outro
aspecto do Islã, que é o do Islã não, do din, né, da religião aí, no caso da dívida, que é o irsan. O que é o irsan? É o conjunto dos artigos, os artigos de fé do muçulmano. É nisso que você tem que crer. Aí tem todos lá os artigos de fé, então está relacionado ao que crer. O primeiro ao que fazer, o segundo ao que crer. E o terceiro aspecto seria o imã. O imã é o quê? A que tender? A qual perfeição eu devo buscar? Então, se você for só Islã, se o indivíduo for só Islã, ele já é um muçulmano. Já está ali na lei da coisa, que é o Islã. O que ele se submete, eu me submeto a isso, já faz parte. Só que essa é a parte mais exotérica da religião. Então, o sujeito ele está dentro da religião, ele está na beirada, ele está no Islã. Se ele compreende os artigos de fé e crê realmente naqueles artigos de fé, ele vai ficando cada vez mais próximo do núcleo da religião. Ele não está só se submetendo, ele está já levando aquilo para uma esfera intelectual e está crendo fielmente naqueles artigos que o Islã, que o Din propõe. E o imã seria o quê? Seria o núcleo esotérico. Exotérico é externo, esotérico é profundo, central. E ali que estão as tarikas, que são as sociedades sufis, né? Sociedades esotéricas, fechadas do Islã, que existem diversas, né? E, assim, umas em conflito com as outras, etc. E tal. Só que seria uma dimensão mais profunda do Islã. Por que eu estou falando isso? Porque existem alguns dizem que essas tarikas no século XX, né, no começo do século XX, começam a enviar seus indivíduos, seus mestres pela Europa para começar a impregnar o Islã. Um deles pode ser o Fridtjof Schwann, o Olavo fala muito dele, o René Guénon. Temos o Gurdjieff, né, que é aquele sujeito estranhíssimo que apareceu lá para os russos, ensinou uma série de conhecimentos que o pessoal ficava, né, abismado. Nossa, que é isso? Não sei o quê. Quer dizer, é sujeito que veio lá dessas ordens fechadas, esotéricas. Então você vê aí, ó, existe o esoterismo ocidental, por um lado, existe esse esoterismo islâmico, existe esoterismo oriental também adentrando. Então, quer dizer, o Ocidente ele é invadido por diversas linhas díspares de esoterismo. E você não sabe qual é a finalidade dessas atuações. Mas nós sabemos o resultado. O resultado é o seguinte: os indivíduos vão perdendo cada vez mais o interesse pela verdadeira espiritualidade, que seria o quê? Aquilo que vai matar a sede do ser humano. O ser humano tem uma sede espiritual. Então ele vai bebendo um golinho aqui, um golinho ali, ele não está matando a sede dele. Quem vai matar a sede do ser humano é a água que não é humana, que natural, é a água divina. E Jesus Cristo diz: eu vou te dar a água viva. Ele fala isso para quem? Ele fala para aquela mulher que está no poço retirando água. Então, nesse livro do Li Pen, ele fala sobre a criação de um organismo internacional de tipo, né, parecido com o da ONU, que seria a URI. Eu não vou me estender sobre ela porque ela está no livro aqui. Quem quiser pode se interessar pelo assunto. É importantíssimo, porque a URI é o quê? É a Iniciativa das Religiões Unidas. Embora ela tenha aspectos de nobreza, né? Qual é o objetivo assim, declarado, público dela? A paz entre as religiões, né? Islâmico não briga com o judeu, judeu não briga, católico deixa o protestante, essa coisinha, né? De diplomática, vamos dizer assim, como a ONU faz entre as nações. E a criação, olha só, criação de culturas de paz, justiça e cura. Criação de culturas de paz, justiça e cura. Cura, então, no sentido da cura física mesmo, né? Assim, sei lá, ajudar lá os aidéticos da África, ajudar povos mais
desprovidos de riqueza, com recursos médicos, etc. E realmente essa URI ela faz esse trabalho voluntário aí de. Então, apesar da URI ter esse aspecto benevolente, né, que de fato tem que ser louvado, né, porque todo bem é um bem, né, independente de quem vem aquele bem. Mas a quantidade de ambiguidades e de portas abertas para o que a destruição da religião formal, né, da religião como ela é mesmo, é muito grande. É um ecumenismo muito desvairado, muito diversificado, né, que coloca em pé de igualdade a Igreja Católica, o Wicca, o Candomblé, coisas assim que não podem ser tratadas como religiões, apenas como práticas ritualísticas, etc. e tal, né? Mas esse organismo URI, ele pretendia ser igual a uma ONU, mas ele não chegou ainda a ser uma ONU, né? Mas ali dentro está uma cúpula de gente que tem de todas as religiões. Então você não sabe, e principalmente de religiões esotéricas, de crendices esotéricas. Então no livro aqui o Lipen ele traça o perfil da URI, traça o perfil de quem financia, de quem apoia publicamente, de quem a URI louva como grandes assim, expoentes dos seus ideais. É o caso da Madame Blavatsky, Alice Bailey, Pierre de Chardin, tal do Robert Miller, que é um escritor que Nova Era, etc. e tal, aí, nesse mesmo sentido, e outros tantos. Então, essa questão toda do esoterismo Nova Era. Não dá tempo da gente entrar em todos os detalhes do que é a Nova Era tal, mas a Nova Era entra aqui na conclusão do nosso curso como o quê? Como aquele elemento de espiritualidade ou de anti-espiritualidade, né? Que vai entrar como o elemento final para diluir a visão da realidade do homem, daquilo que o homem precisa espiritualmente. Entendeu? Então, o ser já foi perdido. A ideia do ser já foi perdido na civilização. Perdida também. Então, os pilares vão ruindo. A igreja prestes a desabar. Não vai, né? Mas a aparência que dá é que ela vai desabar. Aí vem o quê? Aí vem a multiplicidade esquizofrênica de religiosidades. E começa aquele politicamente correto. Não vamos criticar a religião do irmão. Se ele acredita na macumbinha, deixa ele lá. Não, você não pode mais pregar para o sujeito que aquilo ali é mal para ele. Aquilo vai fazer mal para ele. Né? Ali não está a água da vida. Ali está uma água ali, sei lá, que não é nem potável, nem sabemos se é água. Tá entendendo? Da fé, verdadeira fé cristã, que é a fé católica, a fé universal, total. Né? Então o elemento Nova Era entra aqui para nós nesse curso como vamos dizer, o último diluidor dessa coisa toda. Né? O motor da coisa está ali na universidade, está no sistema financeiro, está nas ideologias, está expresso nas artes, nos filmes, na música, em todo o ambiente cultural que propicia o globalismo, até a chegada de um futuro de nova ordem mundial. E todos esses esotéricos, todos eles, unanimemente, eles falam de um governo mundial, uma época que o indivíduo vai ser substituído pela comunidade. Né? O planeta, né, a consciência planetária vai substituir a consciência individual. A espiritualidade holística vai substituir a espiritualidade individual, né, a busca da santidade. Então, a igreja, em vista desse perigo, é claro, o movimento Nova Era ele não é unívoco, né? Ele não é uma coisa homogênea. Ele é uma
barafunda de coisas de todos os tipos. Então tem elementos ultramalignos, tem elementos infantilizantes, bobos, assim, que a princípio não machuca ninguém. Tem dentro do imaginário católico hoje em dia muito do imaginário Nova Era sem ninguém perceber, sem a pessoa perceber. Por quê? Porque ela não tem a ideia da dimensão da onde essas coisas vêm. Então, a igreja ela perdeu o quê? Ela perdeu a sua força sociológica e cultural. A igreja perdeu a penetração cultural. Então, como é que a cultura penetra nas pessoas? É cheia desses ideais esotéricos. Nova era, religiosidades múltiplas e diversas. Toda essa pluralidade espiritual é o quê? É música, é programa de TV, são escritores dentro das universidades, filmes, novelas. Quer dizer, tudo, nada disso tem nada de cristão nessas coisas. Isso vai penetrando as pessoas. No entanto, as pessoas continuam, né? Sou católico, mas não vou na igreja. Deus não criou a igreja, né? Não, bonito, você vai na igreja, legal. Por que você não vai? Não, tem um negócio para me fazer domingo, não dá. E outra coisa, Deus não vai mandar ninguém para o inferno por causa disso, não. Deus vê o coração da gente. Quer dizer, tudo isso daí, sem a pessoa saber, é o quê? É uma hereditariedade dessas ideias que estão penetradas no tecido social que já está corrompido. É só por causa desse tipo de coisa, desse tecido social corrompido, onde a igreja não consegue mais penetrar. Por quê? Porque lá atrás tirou o poder político dela, com o protestantismo e o apoio do sistema financeiro, né? E depois a igreja foi enfraquecendo na sua penetração sociológica. Ela não consegue mais dirigir a sociedade espiritualmente, como no passado foi, né? Como Cristo queria que fosse, né? Então a igreja lançou um documento, Vaticano, chama a Nova Era, Jesus Cristo, portador da água viva. Aqui, isso aqui foi feito para trabalho de pastoral, né? Para conscientizar as pastorais de como identificar os elementos Nova Era nas próprias pessoas e explicar o que é Nova Era, né? A diferença que há da Nova Era, entre Nova Era e cristianismo, que é católica, né? Então, é uma boa iniciativa. Não pede para entrar em conflito com essas pessoas, mas sim o quê? O que pede ali? Pede que, para fazer frente a esse ataque espiritual, dentre todos os ataques, né, contra a igreja, vamos dizer assim, do mundo moderno, no qual nós estamos vendo a civilização ruir, a antiga ruir, e começar a surgir uma nova, totalmente artificial, totalmente corrompida, sem nada de virtude, etc. Como fazer para você explicar para a pessoa o que é a nova era e como ela é diferente da proposta da fé católica. Então, está tudo nesse documento aqui. E o interessante é que mostra ali, usa como exemplo simbólico o fato de Jesus ter abordado essa mulher, a samaritana, na fonte. E o que ela está segurando ali? O cântaro. E o que a Nova Era diz? A Nova Era diz o seguinte, que a cada 2000 e tantos anos há uma era astrológica tal. E segundo eles, na época do judaísmo, lá, né, dos hebreus, etc., era a era de Áries, né, do carneiro. Aí depois veio a era de peixes, que é a era do cristianismo. E agora, futuramente, virá, ou está sendo formada já a civilização da era de Aquário. Então, o que é um símbolo bonito que diz aqui uma parte?
que Jesus chegou para essa pessoa que estava com... Né, porque o símbolo do aquário, o símbolo astrológico, é uma mulher segurando um cântaro com água. Então Jesus chega e fala, ó, eu tenho a água da vida. Né? Essa água aí não vai te matar a sede. A água que tem para matar a sede sou eu, a minha pessoa. Então eles usam o símbolo aqui muito bonito. Quem puder dar uma lida quando... Não vou ler aqui para não estender muito. Mas é bonito. Por quê? Primeiro de tudo, aqui eles propõem a pessoa ter uma fé sólida, conhecimento da doutrina da igreja, conhecimento dos fundamentos da religião, uma vida espiritual, uma vida de oração profunda, para em seguida conseguir demonstrar para essas pessoas que estão contaminadas, ou passivamente contaminadas pela nova era, que a nova era é o quê? É uma nova gnose. É uma dispersão assim do ser humano em doutrinas estranhas, como diz lá na Sagrada Escritura. Não, cuidado com as doutrinas estranhas, essa multiplicidade de loucuras, né? Você fica meio... Então, o que acontece? Você pode pegar um indivíduo que está dentro da igreja e está com as ideiazinhas tortas sobre quem é o Cristo, sobre o que é a igreja. E sem a pessoa saber, ela já recebeu essa herança, porque isso daí vem de um século para cá. A invasão desses grupos esotéricos, sejam eles ocidentais, que usam muito das filosofias orientais, tudo, entendeu? Budismo, negócio de reencarnação, tá tudo incluído na nova era. Negócio de bruxaria, Wicca, essas coisas, né? Também druida, esses negócios europeu aí, né? Vamos dizer, essas crenças malucas, coisa indígena, né? E Pachamama, e não sei o que. Pode entrar. Então, o que está propondo? O que está propondo o Vaticano com esse documento? Está propondo justamente o indivíduo a ter uma fé profunda, uma vida espiritual profunda, para que ele possa resgatar essas pessoas. Tanto aquelas que passivamente têm esses elementos impregnados pela cultura, pelo mundo em torno, né? Pela sociedade em torno, seja até para aquelas pessoas que conscientemente propagam essas ideias como se essas ideias tivessem valores que impugnassem a realidade cristã católica, né? Então, começa por aí. É uma maneira de você servir a causa da verdade, a causa de Deus, resgatando as pessoas do erro. Explicando. Mesmo jeito, você tem que explicar os fundamentos da cultura da morte para as pessoas, tentar explicar minimamente uma coisa filosófica sobre o ser, sobre a natureza, sobre uma coisa histórica, sobre como a igreja funcionou esse tempo todo até haver o protestantismo. Quer dizer, você tem que explicar as coisas para as pessoas de uma maneira didática, para ela desfazer o erro que está impregnado na estrutura social corrompida e constantemente corrompida e mantida na corrupção, né? E para concluir, né, isso tudo, dizendo que o aspecto espiritual do governo mundial pode ser identificado com o movimento Nova Era ou com uma gama variada de correntes que, em última análise, vão se remeter aos mesmos princípios da Nova Era ou princípios parecidos. Inclusive, essa coisa da ecologia, onde a Terra é colocada como uma divindade, como um ser vivo, né? Isso tudo veio da onde? Isso tudo veio das crenças esotéricas, que são neopagãs, também no certo sentido, né? Onde cultua as forças naturais, etc. e tal. Quer dizer, Pachamama, Mãe Gaia, né? Vou lá, a Carta da Terra, que é aquele documento que
ficou andando pelo mundo aí, falando da natureza como se fosse a mãe do ser da humanidade. Isso tudo é a divinização das criaturas, né? Isso daí é desobedecer a Deus, porque Deus já deixou tudo, revelou para a gente como devemos dar o culto a Ele e como devemos nos orientar no mundo, o que é o mundo, né? O Espírito Santo baixou, influenciou vários santos, suas doutrinas, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, tocando coisas sobre a realidade para facilitar a gente não cair no erro, ou o mundo não cair no erro, mas mesmo assim viraram as costas para esses homens, né? Homens guiados pelo Espírito Santo, como os apóstolos foram guiados pelo Espírito Santo, né? Muitos dizem, não, é só os apóstolos, e todo mundo pode ser apóstolo. Eu sou o apóstolo Jorge, eu sou o apóstolo Geraldo, cada um se auto-intitula apóstolo. Mas peraí, você está pulando uma coisa aí. Está pulando a ordem hierárquica de uma sociedade, de uma civilização criada por Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo criou a ordem mundial que está sendo destruída para a nova ordem mundial. Foi ele que criou. E como ele criou? São Roberto Bellarmino, no século XVII, ele diz lá o seguinte: dentro da igreja, da estrutura hierárquica da igreja, tem as três formas de governo possível. As três formas de governo possível. Tem a monarquia, que está representada na figura do Papa, do soberano. Tem a aristocracia, que está na forma dos bispos ou das dioceses, né? E tem a democracia, que são os presbíteros ou padres. Então, democraticamente, qualquer um pode ser padre, contanto que tenha um mínimo de vocação, esteja em estado de graça. A função do padre é se manter sempre em estado de graça. Qualquer indivíduo pode ser. É só chegar lá e pedir, olhar, não, você tem vocação, pode ir e tal. O padre tem que manter em estado de graça para poder manter os fiéis em estado de graça nas paróquias. As paróquias são coordenadas pela diocese. O que é a diocese? Ela é comandada por um bispo, que é o quê? Um sujeito escolhido, né, aristocraticamente, aí já não é democraticamente. O sujeito já não pode chegar lá e falar assim, eu quero ser bispo. Não, pode parar. Você tem que ser escolhido bispo. Você não tem que ficar almejando ser bispo. É falta de humildade. Então, é uma coisa que tem que ficar de fora. Então, o sujeito vai ser escolhido para um grupo seleto. O que ele precisa fazer? Ele precisa ser um sujeito de vida contemplativa. Então, geralmente, os bispos eram escolhidos porque eles eram, dentre os padres daquela diocese, daquelas paróquias daquela diocese, esse aqui é morreu o bispo, esse aqui é o padre mais contemplativo dessas paróquias, não conhecemos ele, fulano, é quase um santo, sei lá. Aí era convidado a ser um bispo. E entre os bispos é escolhido o Pontífice Máximo, que é o Papa, que tem que ser uma pessoa, pelo menos em tese, uma pessoa que tem a vida contemplativa já consolidada. O sujeito tem que ser, assim, se não santo, na beira de ser um santo. Então, ele vai representar o poder monárquico da igreja. E ele não vai ser uma monarquia de tipo tirânica, que, como lá em Aristóteles e o São Bellarmino se baseia nisso, a corrupção da monarquia é a tirania, né? Ou a tirania. Então, quer dizer, o sujeito que é rei, ele pode ser um tirano, ou ele pode ser um rei virtuoso, um monarca virtuoso. Um monarca virtuoso, o que ele faz? Ele zela pela essência daquele reino. E qual é a essência do reino cristão? É a fé. Então, o Papa tem que viver para manter a fé unificada, a fé una.
Então, Roberto Bellarmino fala, para manter a fé unificada, tem que existir um governo central, que é o papado. Então, aí tem que haver um governo mundial. Ah, mas e as culturas, né? Tem várias culturas, as dioceses estão ali. Não, ali não. Ali você pode deixar as culturas não podem ser centralizadas no governo central. Não precisa. Faz mal, é antinatural. Então, para obedecer ao governo mundial da igreja, que é o governo de Cristo, mas que tem uma face humana, institucional, física, material, do mesmo jeito que nós temos uma face física, material e uma face invisível, né? A igreja também. Ela é própria para o homem, então ela é tal qual o homem. Então essa face visível é o que é a estrutura institucional da igreja, que tem na figura do Papa o seu representante máximo, ou representante máximo de Cristo na Terra. Então aí há governo mundial. Só que para ter governo mundial tem que ter virtude. Não adianta você botar um cara lá que não tem virtude nenhuma. Ele vai se tornar um tirano. Né? É o caso do governo mundial secularizado que estamos vendo ser formado. É um governo onde a virtude não entra. Não existe virtude. Primeiro porque eles não sabem o que é virtude. O que é virtude? Virtude é uma qualidade. Só que para você saber o que é virtude, que ela é uma qualidade, é qualidade de quem? De determinado ente. Só que para você saber o que é qualidade para aquele determinado ente, você tem que saber qual é a natureza daquele ente. Poxa, se hoje em dia as pessoas dizem que as coisas não são o que elas são, elas já não sabem o que é o ser, né? Quanto mais ela vai saber o que é a natureza do ser. Se elas não admitem nem a existência do ser enquanto tal, como é que elas vão admitir a natureza do ser? Né? Então a virtude é o quê? É aquilo que vai levar o ser para a sua perfeição. Então se você olhar o homem, o que leva o homem para a perfeição? As boas qualidades, que nós chamamos de virtude. O que leva ele para a sua perdição, seu declínio? As más qualidades, ou seja, os vícios. Mas para a gente entender isso, a gente tem que ter uma ideia clara do que é a natureza humana. E São Tomás de Aquino, ele diz assim, na Suma Teológica, tem uma parte lá que ele diz assim, todas as coisas parecem ser aquilo que há de mais importante nela. Então, o que o ser humano é segundo aquilo que parece ser o mais importante nele? Qual é o traço distintivo do ser humano que parece ser o mais importante nele? Os gregos diziam, né, que é a inteligência. A inteligência é aquilo que destaca os homens das outras criaturas. Então, o homem, a qualidade humana, segundo os gregos, as virtudes humanas, elas são o quê? Qualidades que levam o homem à perfeição da sua inteligência, que é aquilo que há de mais importante, aparentemente, no homem. Acontece o seguinte, no cristianismo, isso tudo foi absorvido, né? A cultura grega foi absorvida, essa realidade, né? Não é contrária à revelação, pelo contrário, ela serve ainda mais para explicitar alguns elementos da revelação, para a compreensão dessa revelação. Mas no cristianismo há um salto. Qual é o salto? O salto é aquele que o apóstolo faz na carta, se eu não me engano, aos Tessalonicenses. Se eu não estiver enganado. Que ele diz assim, o homem é soma, corpo, psique, que é onde é a sua alma, que é onde está a inteligência, né? E ele é mais uma coisa, ele é pneuma. Pneuma é espírito. Então, quer dizer, o que há de mais excelente no homem é o espírito. O que é esse espírito? Esse espírito é aquilo que o homem precisa estar consciente ou ligado, de alguma forma, a Deus. Esse espírito, em certa medida, é o próprio Deus. Né? Em todo homem existe o espírito, a realidade do espírito, que é o que liga o homem à graça de Deus. Então, esse contato do homem com Deus se dá no espírito.
Através da inteligência, claro. A inteligência está ali para tocar no espírito. Mas o que há de maior no homem, segundo o cristianismo, não é nem a inteligência, é o espírito. Então, as virtudes ou as qualidades do homem, elas serão desenvolvidas na medida que vão em direção à realidade do espírito, da união com esse espírito que é Deus, né? Então, quais são as virtudes ou as qualidades que o homem deve almejar? Justamente as virtudes teologais, são as virtudes divinas, né? E que são as virtudes infusas, não são virtudes adquiridas pelo hábito, né? Como as virtudes humanas. São virtudes que são gratuitas, dadas por Deus. É claro que você tem que se predispor a elas e buscá-las, querê-las. Mas isso não vai forçar Deus a te dar ela, né? Deus vai te dar ela de graça. Entende? Por que a gente está dizendo isso? Porque essa dimensão da virtude, que é justamente o que a igreja, que é o Cristo na Terra, o governo de Deus na Terra, o governo mundial verdadeiro, do qual todos os inimigos da verdade, os inimigos de Deus, a Babel, quer se apossar, destruir e construir uma nova civilização, essa virtude desapareceu. Está desaparecendo aos poucos, do tecido social. Então, fé, esperança e caridade não significa quase nada. São palavras próprias de um grupo humano. Ali o pessoal católico gosta de falar de fé, esperança e caridade. Bonito. Só que nós aqui, do governo mundial, nós temos a nossa ideia do que é caridade, nós temos a nossa ideia do que é esperança. Esperança é um mundo melhor. Caridade é todo mundo ter a mesma condição econômica, né? Então temos que fazer a caridade no sentido de todo mundo prosperar economicamente, os países não ser mais, a economia não ser injusta, o mundo não ser injusto. E fé, fé é acreditar em si mesmo. Você tem que acreditar em si mesmo para você conquistar os seus desejos, né? Conquistar suas ambições. Quer dizer, né? Substitui o valor das palavras e corrompe tudo. Então, longe da gente dar aqui uma solução para o problema do governo mundial e da guerra mundial, né, do fim do mundo mundial aí, nós temos que entender que se há uma solução, se há, porque temos a escatologia, né, católica, cristã, que diz, vai haver um dia, um governo mundial vai chegar a existir, mas ele vai ser destruído em pouquíssimo tempo. Ele não vai ser um governo que vai existir, vai realmente dar esperança para as pessoas, ele vai se propagar e vai transformar o mundo do jeito que eles propõem. Isso não vai acontecer. Isso daí seria o quê? O império do homem contra Deus, do homem contra a natureza das coisas, do homem contra a realidade. Deus deixou bem claro que no fim do mundo vai haver o retorno de Jesus Cristo, que vai destruir a famosa besta, né? Satanás, que veio à Terra aí, etc. e tal. Então vai acontecer isso de alguma forma. Isso não quer dizer que a gente tem que sentar aqui e ficar esperando acontecer e falar, não, já está decidido, então se Deus decidiu assim, não tem nada a fazer. Não, você vai ser cobrado por isso. Porque o fruto das suas ações vai ser cobrado particularmente e universalmente. Né? Isso diz a fé católica. Então, o que você deixou de fazer para que o mundo tomasse essa direção? Você vai ser cobrado disso. Então, longe de dar uma solução, nós temos que dar pelo menos alguns elementos que possam propiciar uma solução. E um deles é o seguinte, é que a virtude só pode existir num ambiente familiar. No contato de pessoas reais que tenham a virtude, por exemplo, da amizade, o desenvolvimento da virtude da amizade. Uma pessoa que seja excelente em alguma coisa, que transmita essa excelência para uma outra pessoa. Isso daí só se dá numa estrutura familiar. Não se dá numa estrutura empresarial. Ali vai ser descartável.
Você não vale por si mesmo. Então a virtude só pode ser desenvolvida na medida que os seres humanos vivam uma vida natural. Natural nesse sentido de que é aquilo que leva para a perfeição da natureza. Antinatural é aquilo que leva para o contrário da perfeição daquela natureza. Né? Para a degradação daquela natureza. Isso seria o antinatural do homem. E como o homem parece ser aquilo que há de mais importante no homem, parece ser a inteligência, como diz o grego, e o espírito, como diz o cristianismo, nós temos que o natural para o homem é ir na direção disso daí, da inteligência e do espírito, para adquirir qualidades boas, que são as virtudes, né? Tanto as virtudes que são as virtudes cardeais, que são as virtudes naturais do homem, né? E as virtudes teologais e infusas, que são diversas, segundo São Tomás de Aquino, que levam o indivíduo cada vez mais a ter uma vida de união com Deus, né? Uma vida profunda, de espiritualidade profunda. E essa transmissão só pode se dar, né, no sentido de uma família. Então, a única direção que nós podemos seguir em vista de andar contrário à maré do governo mundial, do globalismo, etc., da nova era, né, como eles propagam aí no sentido espiritual, é você retornar aos fundamentos da fé, da vida espiritual, se basear nos exemplos dos santos, procurar uma vida espiritual de verdade, em união com Deus. Como diz Santa Teresa, você adentrar nas moradas, não querer ficar só em estado de graça, você ir além, pedir a Deus. Então você vai se tornar realmente uma força, porque você está unido a Deus. E você vai transmitir isso para a sua família, no sentido biológico, para a sua família, no sentido da família de trabalho, na sua família, no sentido da família de estudos, né? Ou na família, no sentido da sua comunidade eclesial, aí, da sua paróquia. Então, o segredo está aí. Nós, como cristãos verdadeiros, genuínos, católicos, cremos em tudo que a igreja diz, que a igreja é o Cristo na Terra. É procurarmos melhorar nossa vida espiritual, aprofundar nossa vida espiritual e transmiti-la criando estruturas primárias na sociedade, famílias. Tanto a família biológica, você tem que ensinar seus parentes, seus pais, seus irmãos, essas coisas. Tem que criar uma família, uma estrutura primária na sua casa, uma estrutura primária no seu trabalho, uma estrutura primária nas escolas. Porque senão o caminho está aberto para a destruição do fundamento da civilização que Jesus construiu para levar as almas para o céu. Então, vamos concluir esse curso. Claro, mais uma vez falando, ele não é o suficiente para entender tudo. Claro que não. Mas ele é o suficiente para que a pessoa, pelo menos, saiba por onde começar a entender esse tudo, né? Espero ter dado uma boa contribuição para isso. Se ficou confuso, se ficou faltante, eu peço perdão. Iremos pensar em outros módulos onde cada uma dessas aulas podem ser tidas como um módulo, né? A primeira aula virá um módulo de um outro curso, a segunda aula, a terceira aula, a quarta aula, onde dá para depurar as coisas, fazer uma pesquisa vasta e ir para as particularidades. Por enquanto a gente está só sobrevoando a floresta e vendo as árvores por cima. Mas depois a gente pode ir averiguando a coisa mais de perto. Então agradecemos todos que estiveram aqui presentes, todos que tiveram o prazer ou o desprazer de nos ver pelo YouTube. Eu espero que tenha sido um prazer. Agradeço aqui ao nosso grupo de estudos Cooperadores da Verdade, que sem eles não poderia ter acontecido esse curso.
principalmente a minha esposa, que deu aqui força total, ajudou muito nos estudos aqui, né? E nosso querido amigo e membro do nosso grupo de estudos, importantíssimo, Renan Ribeiro. Sem ele, também não haveria esse curso. Agradeço ao professor Sérgio por ter me convidado particularmente para dar esse curso, introduzir esse assunto através do Instituto Cultural Santo Antônio, a todos os membros e aqueles que nos assistiram aqui e nos deram esse apoio, essa audiência. Então, fiquem todos com Deus e esperamos contribuir para a derrocada da falsa Babel, do falso mundo que estão criando, antinatural, anticristão, e bola para frente, continuemos o serviço de Deus na terra, que é duro, é grande, muitas vezes não é agradável, mas para quem tem a esperança do reino dos céus, não está nem aí para isso. Então, vamos firmes, fé em Deus, salve Maria.